Bom, galera, mas os materiais eles se comportam de forma diferente quando eles são eletrizados. Alguns eles possuem uma facilidade para conduzir elétrons, né? Os elétrons que são retirados dele ou são depositados neles, eles possuem a capacidade de se conduzir através do material. Aí a gente chama esses materiais de condutores, né? As cargas elétricas escoam, elas têm facilidade de se locomoverem através do material. Lembrando que essas cargas que a gente fala são os elétrons, tá? Os prótons e os nêutrons, eles não são retirados naquele processo que a gente viu de esfregar um material no outro. Só os elétrons que saem ou entram no corpo, né? O corpo ganha ou perde elétrons, porque você não consegue tirar os elétrons, os prótons e os nêutrons ali do núcleo do material. Você só consegue tirar ou depositar elétrons no material, né? Bom, e aí, quando determinados corpos ganham elétrons ou perdem elétrons, as cargas se redistribuem através deles. As cargas têm facilidade de locomoção nesses materiais. A gente chama eles de condutores, né? Os elétrons, a gente fala que condutores têm elétrons livres, né? Os elétrons têm facilidade de se locomover através do material. Já outros materiais, eles não apresentam essa facilidade para de mobilidade das cargas elétricas, dos elétrons. Aí chama esses materiais de isolantes, né? Então, vamos pegar um exemplinho aqui, ó. Se a gente pegar o FET ali de novo, né? A gente vê que, olha aqui, quando eu pego e esfrego o balão na blusa, olha, esfreguei o balão na blusa, os elétrons, eles vão estar confinados em certa região do balão, né? Porque eles não têm liberdade de locomoção nesse material. Aí a gente chama esse material de isolante elétrico, né? Os materiais que apresentam facilidades para conduzir elétrons através deles, né? Aí chama eles de condutores, isolantes e condutores. Aí a gente tem alguns exemplos, olha, de condutores, metais em gerais são condutores, né? A água, da forma que a gente encontra ela na natureza, ela é condutora. A água destilada, a água H2O puro, que a gente produz em laboratório, esse sim ele é um isolante elétrico, né? Mas a água que a gente encontra na natureza é condutora. Porque tem sais minerais, tem diversos compostos que a tornam condutora. Alguns exemplos de isolantes são borracha, vidro, pano, né? São isolantes aí. E aí a gente tem uma diferença aqui, ó, entre um fenômeno que chama indução eletrostática e polarização. No final do dia, eles representam basicamente a mesma coisa, mas o resultado final mesmo, mas o que acontece nos dois é diferente. Vamos acompanhar aí. Olha, indução eletrostática, ela acontece em condutores, né? Supõe um corpo condutor aí, ó, só que está neutro, né? E tem muitos prótons e muitos elétrons ali, né? Em uma configuração estável ali. E aí, suponha que você chega perto desse corpo neutro, condutor, um corpo eletrizado, sei lá, um bastão eletrizado positivamente, por exemplo. O que aconteceria com esse corpo neutro? Bom, a gente sabe que esse bastão ele atrai as cargas elétricas negativas do corpo neutro. Então, isso aqui vai fazer o seguinte, vai induzir aqui nesse corpo neutro o seguinte fenômeno, olha, as cargas elétricas vão se locomover, porque o corpo é o condutor, então os elétrons acabam sendo atraídos ali, se move para próximo desse cara aqui, ó, como se eles quisessem ir para os prótons aqui, eu quero ir para lá, tal. Aí vai ficar com uma parte aqui, ó, próxima a parte que fica próximo desse cara que está eletrizado, essa parte vai ficar com excesso de elétrons. E aí o resto do material, outra extremidade do material, que vai ter perdido, entre aspas, né, elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons. Aí a gente chama isso aqui, esse material aqui, ele vai estar com um lado com excesso de prótons e com o outro lado com excesso de elétrons, né? Bom, isso a gente chama de indução eletrostática, né? Esse material induziu uma separação de cargas nesse outro aqui. Observe que ele continua neutro.
Se eu pegar todas as cargas aqui e somar as cargas negativas com positivas, vai dar zero, né? Mas houve uma separação de cargas. E aí, repara, a distância entre as cargas negativa e positiva, ela é menor que a distância entre as cargas positivas, né? Isso aí faz com que o material neutro seja atraído pelo material eletrizado aqui. Ou seja, quanto menor a distância, maior a força de atração ou repulsão, né? Como aqui a distância é menor entre a força de atração do que a força de repulsão, né? Aí a gente vai ter uma atração do objeto eletrizado pelo objeto neutro, né? Então, vamos entender agora como é que funciona isso aqui em isolantes, né? Porque em isolantes as cargas não têm capacidade de se locomover de um lado para o outro do material, né? Os elétrons não conseguem se locomover em isolantes, né? Porque eles são fortemente ligados ali ao núcleo, né? E aí, mas acontece um fenômeno interessante. Olha, repara, suponha aqui um material isolante, né? Pode ser um material que é composto por dipolos, né? E dipolo, galera, é uma molécula que tem um lado eletrizado positivo e um eletrizado negativamente. A água, por exemplo, ela funciona dessa forma, tá? Então, suponha um corpo isolante ali, ó, que é composto de moléculas dipolares, né? Uma parte negativa, outra parte positiva. Mas o material é isolante. Eu pego esse material e aproximo dele novamente um corpo eletrizado, suponho, por hipótese, positivamente. Essas cargas negativas elas não conseguem se locomover, mas esses dipolos eles podem ser reorganizados, eles podem girar ali e se reorganizar, de forma que, sob a influência de um material eletrizado, eles se reorganizam de forma, olha lá como é que fica mais ou menos, de forma que as partículas eletrizadas negativamente tendem a ficar mais próximas do material. Olha lá. Então, o dipolo gira ali, ele rotaciona, ele se reorganiza de forma que os elétrons ficam mais próximos aos prótons desse material aqui, ó. E aí, se reorganizando dessa forma, os prótons que sobram do outro lado, né? E aí eles atraem os elétrons dos dipolos ao lado ali, né? Essa força de atração aqui, reorganizando os dipolos ao lado. E isso aí vai acontecendo em todo o material, né? De forma que a gente pode reparar que, novamente, a gente tem um lado aqui que vai ter um excesso de cargas negativas, né? E o outro lado, a outra extremidade do material, fica com excesso de cargas positivas, né? Ou seja, novamente, houve uma, entre aspas, separação de cargas ali. Um lado do material está carregado negativamente e o outro lado carregado positivamente. Óbvio, novamente, antes ele estava neutro e continua neutro, né? O que aconteceu foi uma reorganização de cargas do material de forma que as extremidades vão ficar carregadas, assim, entre aspas, né? Vão estar com excesso de cargas ali, um lado positivo, outro lado negativo. E novamente, olha, as cargas de sinais opostos, elas vão ficar mais próximas do que as cargas de mesmo sinal. Então, novamente, a gente repara aqui, ó, que com a menor distância, a força elétrica é maior e assim, esse corpo aqui, ó, eletrizado, vai estar atraindo esse corpo neutro. Então, como conclusão geral, a gente tira o quê? Que corpos eletrizados atraem corpos neutros. Isso sempre acontece. É por esse motivo que, por exemplo, se você chegar esse balão aqui, ó, ele está eletrizado, né, negativamente. Se você chegar ele perto da parede, ele fica preso ali na parede, né? Porque ele está sendo atraído pela parede, vice-versa, né? Ele atrai a parede, porque ele está eletrizado, mas a parede está neutra, né? É isso aí. E isso aí pode acontecer tanto por meio de indução eletrostática quanto por meio de polarização, né? Bom, mas existem aí 3 processos para que aconteçam a eletrização